Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Galera, hoje vamos ter mais uma aula de história. Antes de começarmos, não esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever aí no canal e também de ativar as suas notificações. Eu sou o professor Thiago e hoje trataremos do assunto arte romana. Muito bem, pessoal. Roma é uma das civilizações mais importantes que nós tivemos aqui na Antiguidade Ocidental. Então, essa Idade Antiga é marcada aí por grandes legados. A Antiguidade Ocidental é marcada ali principalmente por legados gregos e legados romanos. Como você está vendo aqui, né, uma linha do tempo para facilitar a localização do período histórico que nós estamos estudando. Nós teremos aqui na arte romana também uma série de criações, de feitos importantíssimos que servirão aí de base para a arquitetura, para a pintura, para a escultura também de outros povos. Galerinha, Roma nasceu ali por volta de 753 a.C., viveu ali 3 momentos históricos: a monarquia até 509 a.C., depois a república de 509 a 27 a.C. e por último a fase do seu ápice, do seu apogeu, que é o Império Romano, que corresponde a esse mapa que vocês estão vendo aqui, o ápice do seu território, o ápice aí do seu controle de regiões na África, na Ásia e também na Europa, que vai terminar em 476. Com relação à arte, pessoal, devemos destacar primeiro um povo ali, uma civilização anterior até aos romanos e que ajudou ali nesse processo de intenso sincretismo de formação ali dos romanos. Estamos falando dos etruscos. A arte etrusca, pessoal, ela é muito difícil da gente ser estudada hoje em dia. Por quê? Porque sobrou pouquíssima coisa escrita. Aliás, além de sobrar muito pouca coisa escrita, nós temos ali um outro problema ainda maior, né? Não foi decifrada a escrita etrusca, então a gente não sabe o que corresponde ao que está escrito, que foi escrito por esse povo aí maravilhoso. Nós temos também ali um fato importante, que é muitas coisas não resistiram aí à passagem dos tempos. Mas o que resistiu, pessoal? O que a gente pode destacar? Nós podemos destacar aqui urnas funerárias, túmulos, até mesmo ali cemitérios que foram preservados aí desses etruscos. Bem, as casas etruscas, pessoal, dentro dos túmulos, né? Os túmulos etruscos, de forma geral, eles tinham um formato de uma casa aí, de uma pessoa viva, de uma pessoa normal. Eles buscavam imitar aí essa questão da vida após a morte. Por quê? Porque havia aqui a crença, provavelmente, de que após a morte você teria ali uma reprodução dessa vida. Então, esses túmulos tinham oferendas, por exemplo, ali até mesmo de alimentos, por conta dessa ideia aí de representação do que se viveu. Nesses túmulos nós temos destaques ali, bustos e estátuas, né? Urnas funerárias também. Um detalhe bem importante aqui é a valorização do realismo, tá? Quando você olha a escultura, por exemplo, aqui que eu estou te mostrando, você vê ali a busca ali de representar uma pessoa da forma realmente como ela era, tudo bem? Nós temos também alguns afrescos, algumas pinturas que são feitas nesses túmulos, que vão representar ali, por exemplo, cenas do cotidiano, tudo bem? Vamos lá agora, vamos falar da arte romana em si. O grande destaque da arte romana, gente, é a arquitetura. Vale lembrar aqui, pessoal, que o romano, ele não é considerado ali um povo de extrema criatividade. Mas se o romano tem uma qualidade, gente, é a capacidade de aprendizado, de assimilação
quando ele entra em contato com outros povos. Vale lembrar, gente, que desde aqui do período monárquico, né, você tem o contato dos romanos com diversos povos, e no período republicano mais ainda. Então, por exemplo, no sul da Península Itálica, a região que será dominada pelos romanos, você tinha a chamada Magna Grécia. Dá uma olhadinha aqui no mapa, você está vendo a Magna Grécia. A Magna Grécia, pessoal, óbvio que vai apresentar ali toda a cultura, todos os padrões culturais dos gregos, afinal você tem cidades-estados gregas ali. Você tem o romano entrando em contato com os cartagineses, né? Construindo ali navios formidáveis, promovendo um enorme desenvolvimento ali no seu artesanato. E óbvio que eles terão contato também com os etruscos, e esses etruscos vão influenciar muito a arquitetura romana, ok? Aqui vale lembrar, gente, que por mais que o romano ame o grego, adore a cultura grega, né, adapte até os deuses gregos ao seu próprio panteão, nós temos o romano aqui, pessoal, com um problemaço para resolver com relação à arquitetura grega. A arquitetura grega, pessoal, cujo principal símbolo eram os templos, eles eram marcados por colunas. O romano, pessoal, ele não pode usar em demasia essas colunas. Vamos lá, qual é o problema? Qual é a diferença do grego para o romano aqui nesse sentido? O templo grego, pessoal, não se esqueçam, ele está localizado onde? Numa cidade-estado, ok? Então ele está ali numa cidade-estado, numa região limitada com uma população pequena. E o templo grego, gente, a parte interior, ela é voltada para quem? Ela é voltada para os sacerdotes. Agora, Roma, nós estamos falando de uma civilização que dominou 3 continentes. Então esses templos, eles representam, essas construções de forma geral, elas representam um povo extremamente avançado, extremamente glorioso. Então nós teremos obras monumentais. E se você colocar colunas em demasia, você vai roubar espaço interno. Então, para conseguir amplitude na parte interior dessas construções, o romano vai usar ali uma prática que era comum entre os etruscos. O que ele vai usar, pessoal? Ele vai usar arcos, ele vai usar abóbodas, cúpulas, e aí você garante um espaço interior gigantesco. O que nós destacamos, pessoal? Destacamos anfiteatros que são construídos, banhos públicos, estádios, 2 grandes obras, ó, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. O Panteão, olha aqui o recorte do Panteão com várias visões. Você vê ali que a cúpula do Panteão é algo magnífico, né? Notem que a frente do Panteão, pessoal, ele é carregado de colunas ali que podem representar a Grécia, mas você tem uma cúpula gigantesca que garante um enorme espaço interno. Dá uma olhadinha aqui no espaço interno, ó, que você tem. E lá no alto você vê, inclusive, uma clarabóia ali que vai iluminar essa obra. Vale lembrar que o Panteão, pessoal, ele pode ser visitado aí por vocês, né? Só não é muito bom agora por conta dos problemas momentâneos aqui de 2020, no caso a Covid-19. Galerinha, podemos destacar também o Coliseu. O romano tem muito costume de fazer anfiteatros, por quê? Porque, principalmente a partir da expansão republicana, da conquista de territórios, nós vamos ter ali a marginalização de um grupo social, que é o grupo dos plebeus, e diante disso, o que vai acontecer, galera? O Estado romano vai criar uma política chamada de política do pão e circo. Na política do pão e circo, você tem espetáculos, você tem diversão, você tem entretenimento, junto com assistencialismo, distribuição de alimentos para a plebe. Por que você vai distribuir alimento? Por que você vai promover esses espetáculos? Primeiro, que espetáculos são esses? São espetáculos principalmente de gladiadores, ok? Onde vai morrer muita gente, onde você tem verdadeiras carnificinas, né? Por que você tem, então, esses espetáculos de gladiadores e a distribuição de alimentos? Porque aí você controla a sociedade. Então a ideia é exercer um controle moral sobre os romanos, evitar revoltas desses grupos marginalizados. E o principal símbolo, obviamente, é o Coliseu,
Você está vendo aqui uma imagem, inclusive, contemporânea do que sobrou aí do Coliseu, uma obra monumental. Notem a quantidade gigantesca de arcos que você tem aqui. O Coliseu, pessoal, ele abrigava 60 mil espectadores, muito maior que muitos estádios atuais, tá? A pintura, pessoal, e a escultura também são temas importantíssimos. A ideia da pintura e da escultura, gente, é desenvolver ali um espírito prático. Você deve buscar o real e não o imaginário, segundo os romanos. Nós temos uma arquitetura aqui ligada também à racionalidade, tá, gente? Então, o romano ele é muito prático, então você vai ter ali construções, obras que visem atender uma necessidade imediata, momentânea. A ideia da escultura, gente, onde o romano vai produzir, por exemplo, bustos em série, né, uma grande quantidade ali de bustos, é retratar ali grandes nomes da história romana, principalmente governantes. Qual o objetivo, pessoal? Você vai fixar os traços desse governante para que todo o império possa glorificá-lo, ok? Então aqui você tem a arte também como uma expressão da verdade. Então, quando você vê a imagem, pessoal, de um busto, de uma escultura romana, como essa aqui que você está olhando do Júlio César, você pode ter a certeza que o Júlio César tinha esses traços, tinha esse rosto. Quando você vê o Marco Antônio, ou quando você vê, por exemplo, aqui ó, o Caio Otávio, mesma coisa, os mesmos traços, o mesmo rosto. Então você copia o rosto de forma mais perfeita possível, uma valorização extrema da realidade. Tranquilo? Na pintura, pessoal, nós temos ali o destaque para murais, para afrescos, que eram extremamente decorativos. Um grande local onde sobreviveram essas pinturas é a cidade de Pompeia, né? A cidade de Pompeia que foi coberta lá pelo Vesúvio. Teve um filme recente até falando sobre Pompeia. Sinceramente não gostei do filme, achei muito ruim. Mas a cidade de Pompeia foi preservada, grande parte dela, e você tem ali alguns afrescos, alguns murais, você pode ver essas imagens fantásticas. Aqui você tem, por exemplo, o suplício de Panteu, né? Está sendo ali sacrificado, e você tem ali a pintura do jovem egípcio e o retrato feminino também. Notem que a ideia é copiar ali a imagem igual é o protagonista que está sendo retratado, tá? Então, realismo extremo. Nós temos aqui uma valorização muito grande da realidade, como eu disse. Tudo bem, pessoal? Então, falamos aqui desse tema importante, a arte romana, vão influenciar outros povos nessa busca da realidade, da cópia da realidade e da glorificação das conquistas. Até a próxima aula, tudo de bom para vocês.